Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer aqui mais um vídeo para falar um pouquinho do meu. Hoje é sábado, né? O meu chuveiro queimou ontem. Ainda bem que eu tenho outro banheiro, né? E aí eu tomei banho, lavei a cabeça. Hoje já foi dia de lavar o cabelo. Aqui no outro banheiro, né? Hoje foi aniversário da filha da neta da minha vizinha. Aí eu fui um pouquinho lá. É como se fosse a minha segunda família, né? O neto da minha melhor amiga que eu perdi me faz muita companhia. Muitas vezes eu me vejo sozinha em casa, quem faz companhia para mim é ele. Ela se foi porque ela sempre conversava comigo, me escutava minhas coisas, né? Falava as coisas para mim. Ela tinha mais idade que eu, não era muito, mas acho que eram 7 anos de diferença de idade. E aí ela conversava comigo, né? E agora não tem mais ela, né? Então, é eu, a minha santinha da cozinha. Quando não, eu tô falando com a minha guardiã. Ou então com as paredes, como eu já falei para vocês. Né? Porque não tem mais ninguém que me escute como ela me escutava, sabe? Então, é difícil, né? Mas a gente tem que entender que um dia todos nós vamos, né? A gente não fica para semente. Aí eu tava lá na vizinha, fico observando todo mundo, fico lembrando da minha adolescência, porque um dia eu já tive meus 20 anos, né? Fico lembrando, vejo a casa dela cheia de gente e fiquei imaginando, porque ela gostava, mas às vezes ela também ficava assim, ela não que ela não gostava, ela gostava, mas ela ficava meio assim por causa do barulho, sabe? E, e aí eu tava lá, tava pensando nela, né? E eu sei que ela gostava de ver a família reunida, todo mundo reunido, né? Aí eu tava lá, peguei uma bebida, tomei uma meia taça de uma bebida destilada, que é uísque de mel, mas aí depois eu misturei um pouco de Coca-Cola que tava forte. Mas sabe quando você perde o gosto? Aí eu falei, não. Eu tinha levado uma bebida, eu gosto de bebida vermelha, né? E doce. Aí abri, tomei uma taça, tá até aqui, ó, a tacinha. Mas nem pus muito. Mas aí eu tava lá, todo mundo cantando. Mas as músicas deles é tudo funk, né? Dos jovens. Eu não sou muito chegada em funk. Aí o meu amigo também não estava se sentindo bem, que era o neto dela.
Tava com um pouco de dor de cabeça também. Acho que ele não gosta de muita muvuca que nem eu. Aí, às vezes eu não gosto, mas também não gosto de ficar sozinha. E aí eu falei pra ele, eu queria ficar aqui, né? Não queria ir pra casa. Aí ele foi se deitar. E aí eu fiquei lá um pouco, só que sabe aquelas músicas que não tem nada a ver comigo. Karaokê de funk. Eu não consigo gostar de funk. Funk pra mim é só na época dos meus filhos, que hoje tem 40 anos, que era o bonde do Tigrão, esses funk assim, né, que eram uns funk divertido, né, que eu aprendi a gostar. Mas aí me deu vontade de vir pra casa. Aqui em casa tem uma moça que faz sanduíche, começou a me dar uma fome. Aí eu falei, vou entrar em contato com ela. E aí ela fechou. Aí eu pedi um Burger King, sabe, um sanduíche. Não tô a fim de fazer nada. E hoje mais cedo eu fiquei um pouco triste porque minha neta veio pra cá. O fim de semana do meu filho, ficar com ela. Como ele mora comigo, ela vem pra cá. Eu me troquei, eu não ia para lugar nenhum, como vocês estão vendo, ó. Tô aí trocada. Tô com o vestido vermelho, tá vendo? Tô com roupa de sair, mas me troquei para ficar em casa, porque eu aprendi que a gente não tem que esperar um dia bom para pôr uma roupa boa, para pôr uma roupa de sair. Então, eu não sei meu dia de amanhã, de repente amanhã eu não vou estar viva para usar. E aí resolvi me arrumar. A minha neta estava no banheiro fazendo cabelo. Perguntou, você vai sair, vó? Eu falei, não. Falei, você tá trocando de roupa? Eu falei, tô trocando de roupa para ficar em casa. Aí, daqui a pouco, eu escuto eles andando. E eu pensei, vamos ver se ele vai me chamar para sair junto. Eu sabia que meu filho ia sair. Aí eles desceram. Eu olhei para ela e falei, tá bonita, né? Ela, obrigada, vó. Quem tem que convidar é ele, não é ela, né? Aí eu falei, vocês vão no shopping? Porque no shopping geralmente a gente vai para comer, né? Aí ele falou, não. Nem olhou para minha cara direito. Tinha chamado o Uber, rapidamente puxou ela. Não, vamos sair. Óbvio, né, que eu sei que eles iam sair, né? Aí, sabe quando aquilo fica assim? Eu falei que eu não ia falar nada, mas eu chamei ele no WhatsApp e falei. Aí eu falei assim pra ele, eu falei que eu não ia falar nada, mas eu vou falar. Gustavo, você me chamar pra sair? Daí ele respondeu, você vive na rua, não me chama pra nada? Aí eu falei pra ele assim, eu vivo na rua quando? Quando eu tô em casa, dia de semana, eu só saio para ir em médico, resolver problema, ou então ir no mercado. Do resto, eu fico em casa, não faço nada, fico a semana inteira às vezes. E aí, quando eu estou muito dentro de casa, às vezes eu trabalho viajando também. Então, às vezes eu trabalho viajando, ou então, quando não, que eu estou muito tempo dentro de casa. Gente, eu sou aposentada. Se eu ficar dentro de casa, eu entro em depressão, sabe? Eu me sinto muito sozinha. Não dá, não dá. Eu não aguento essa solidão. Para mim é muito triste a solidão. Eu começo a pensar de pessoas que passaram na minha vida. Então, eu arrumo, às vezes, algum lugar para ir para viajar. Mas para mim não me sentir sozinha, sabe? Para mim não ficar sozinha. Mesmo que eu viaje sozinha, eu arrumo um lugar para ir. Para espairecer a cabeça, principalmente um lugar que tenha praia, sabe?
Aí ele falou, você sai, viaja todo final de semana. Não é todo final de semana. Pô, eu passo a semana inteira dentro de casa. Eu sou aposentada. Tenho filhos dentro de casa que não me dão bom dia, boa tarde, boa noite. Entra, sai, ninguém fala comigo, ninguém... Meu filho mais velho antes fazia uma comidinha, agora nem isso tá fazendo. Aqui é assim, sabe? Não é um por todos e todos por um. É cada um por si e Deus por todos. Eu sempre quis que meus filhos morassem comigo. Eu sempre quis ter eles perto de mim. Mas eu me pergunto, o que adianta ter os dois do meu lado e eu me sentir sozinha? Sabe? O que adianta? Tudo bem. Um morou comigo a vida inteira. E ele gosta de ficar sozinho também. Ele deve ter os motivos dele, não sei. Mas um dia ele vai sentir falta de alguém para conversar com ele, ou de mim, talvez. Mas talvez eu não esteja mais aqui para poder conversar com ele. Mas aí a culpa não é minha, né? O outro, tudo bem que eu estou ajudando ele está economizando dinheiro, está guardando um dinheirinho, porque ele não paga aluguel nem nada, então ele vai guardar um dinheirinho para ter, sei lá, as coisas dele, né? E eu sei que fazendo isso eu estou ajudando ele, mas não tem um diálogo, sabe? Não tem uma companhia, ninguém pergunta. Quando eu vou viajar, ninguém pergunta se eu cheguei bem. Ninguém pergunta quando eu vou voltar. Só pergunta, tipo assim, dá a entender que alguém pergunta só quando vai trazer alguém, talvez, aqui em casa. Aí quer saber quando eu vou voltar, porque daí se eu voltar não vai trazer alguém aqui em casa, entendeu? Dá a entender isso, sabe, gente? Mas só por causa disso. Ninguém pergunta de mim, tipo assim, só pra saber como eu tô, sabe? Eu acho que tem muita mãe que também é igual a mim, entendeu? E eu me sinto sim sozinha aqui. Apesar de eu me sentir sozinha, que nem agora, eu quis vir para casa porque eu não sei se vocês vão me entender, sabe? Eu quero que as pessoas gostem de mim e gostem da minha companhia. Você sabe quando você tá num lugar que você tá ali, mas que ninguém liga para você. Então, o que adianta eu estar também num lugar que eu sei que a minha presença tanto faz como tanto fez? Então, eu vim para casa porque é o único lugar que eu tenho e eu posso ficar refletindo sobre as coisas e pensando. Às vezes eu penso se eu fiz alguma coisa errada, se eu não fiz, se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu não tenho, se, sabe? Às vezes eu tenho que aceitar as coisas. Eu acho que isso não acontece só comigo, acontece com muitas mulheres pelo mundo afora. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Não é nada fácil a gente se sentir sozinha, sabe? A gente não tem vontade de nada, a gente não tem vontade de... Não sei, a gente perde o gosto, sabe? É duro, é duro. E eu vou dizer, às vezes eu sinto que eu tô começando a entrar em depressão
E eu luto contra isso, porque a depressão não é bom, sabe? A depressão deixa a gente cada vez pior, deixa a gente triste. Eu não quero assim, não sou assim. Eu nunca fui triste na minha vida, então eu não quero. Eu luto contra isso, porque não é isso que eu quero para mim. Principalmente agora, no fim da minha vida, eu quero ser feliz, eu quero paz e quero viver. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu tenho 5, 3, 10, 15, 20 anos, não sei. É um dia a mais, é um dia a menos, então eu tento ser feliz. Então, quando eu começo a ficar chateada e triste, é uma luta que a gente tem contra a gente mesmo, contra o que a gente passa. Sabe, gente? Muitas vezes, como eu falei para vocês, eu tô sozinha em casa durante o dia. Tem dias que eu passo 3 dias chorando, conversando lá com a minha santinha da cozinha. Sabe? E não é fácil. Não é fácil, sabe? Às vezes eu sinto falta de uma companhia masculina. Não quero casar, mas eu queria alguém que gostasse de mim com meus defeitos e como eu sou. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, que sentisse falta realmente de mim. Que se importasse comigo, a realidade é essa, que tivesse sentimento. Sabe? Porque hoje em dia as pessoas não estão nem aí para ninguém, não se importam com nada. Nada, vezes nada. E isso é triste. Então, esse foi o meu sábado. Eu nem sei que dia é hoje, tenho a menor ideia. Se é dia 6, 5, não tenho a menor ideia. Tô perdida no tempo. Sabe? Aí eu pedi um sanduíche para comer. E é assim, sabe? Dentro da minha casa é assim que eu vivo. Eu não sei o que é pior. Viver com 2 filhos que vivem aqui e nem ligam para mim, como se eu tivesse ninguém. Ou então, pensei muito nisso, estou pensando. Largar tudo de mão, vender essa casa, arrumar um canto menor para viver sozinha. E tipo assim, né? Só que se eu fosse fazer isso, eu ia ter que doar muita coisa, porque a metade da minha casa onde eu moro é muito grande. Graças a Deus. É um sobrado, né? E aí eu teria que viver sozinha. E se eu mudar daqui, eu não vou ter mais a minha segunda família, que são meus vizinhos, que me faz muita companhia. Olha, gente, é um dilema que eu passo, que eu penso. Aí eu falo, Deus ajuda, pelo amor de Deus, porque sozinha eu não consigo. Ele nunca me abandonou, mas tem horas que para mim eu sei que eu não tenho o que reclamar, mas é só um desabafo. Eu acho que muita gente vai me entender. E esse, são 00:30, foi o meu sábado. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo ou no outro dia qualquer. Tá bom? Beijinhos para vocês.